Fala galera! Nessa videoaula nós estudaremos as proteínas, dando continuidade à nossa playlist de bioquímica. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, volta um pouco na playlist, assiste essas aulas e depois vem para essa aula aqui para que você possa entender tudo direitinho. Se você também ainda não é inscrito no canal Sinapse Biologia, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho da notificação para ficar sabendo quando eu postar novas videoaulas para você. Sem delongas, vamos estudar as proteínas? Roda a vinheta! Vamos começar a nossa aulinha de proteínas falando das principais características desse grupo de substâncias orgânicas. A primeira característica que eu quero que você conheça a respeito das proteínas é que elas representam polímeros, ou seja, elas são moléculas de tamanho grande formadas por subunidades que se repetem. No caso das proteínas, as subunidades que se repetem são aminoácidos. Nós podemos falar então que os aminoácidos são os monômeros que constituem as proteínas que são polímeros. Beleza? Além disso, as proteínas elas têm a sua produção determinada pelo material genético, pelo DNA dos seres vivos. Cada ser vivo apresenta um conjunto de proteínas em seu corpo. Esse conjunto de proteínas ele foi produzido graças a informações presentes no DNA de cada ser vivo. Cada ser vivo, portanto, vai ter proteínas que serão únicas a ele. Isso tudo é possível graças ao DNA, que é o material genético. As proteínas constituem o grupo de substâncias orgânicas mais abundante nos seres vivos, exceto nos vegetais. Aí, Leandro, como assim? Bom, quando se fala dos seres vivos em maneira geral, as proteínas representam o grupo de substâncias mais abundante nos seres vivos. Mas quando se fala de vegetais, nos vegetais, o grupo de substâncias orgânicas mais abundante é o grupo dos carboidratos. Nos vegetais, não é o grupo das proteínas. Fique atento nisso, porque eu já vi cair em vestibular. Além disso, as proteínas têm uma série de funções. Nós veremos nessa videoaula que elas podem ter, por exemplo, função estrutural, função energética, função enzimática. Eu vou te mostrar ao longo dessa videoaula. Além disso, as proteínas representam a terceira fonte energética dos seres vivos. A primeira fonte energética, como nós já estudamos em aulas anteriores, são os carboidratos. A segunda fonte energética são os lipídios. A terceira fonte energética são as proteínas. Quando um ser vivo precisa de energia, ele recorre primeiramente aos carboidratos. Quando os carboidratos acabam, eles recorrem aos lipídios. Quando os lipídios acabam, eles recorrem, adivinhem a quem? As proteínas. Beleza. Eu coloquei aqui um esquema para você de uma proteína. Essa estrutura toda filamentosa é uma proteína. E cada bolinha dessa que constitui a proteína é um aminoácido. É um aminoácido. Agora, vamos conversar um pouco mais sobre os aminoácidos, que são os monômeros constituintes das proteínas. Primeiro, vamos falar da constituição de um aminoácido. Um aminoácido, ele é constituído por 5 partes principais. Aí, Leandro, quais são? Um aminoácido, ele é uma molécula química que sempre tem um átomo de carbono central, chamado de carbono alfa, um grupo amina, que é o NH3, um grupo carboxila, que é o COOH, um átomo de hidrogênio e um radical, que é variável de aminoácido para aminoácido. Aí, Leandro, está abstrato. Explica isso melhor. Claro que sim.
vamos para a nossa figura que está aqui representando o aminoácido. Bem, aqui nós temos o carbono central do aminoácido, que é chamado carbono alfa. Perceba que ligado a esse carbono central, nós temos o grupo amina, que é o NH2, e nós temos também o grupo carboxila, que é o C-OOH. O grupo carboxila caracteriza os ácidos carboxílicos. Agora, por que essas moléculas são chamadas de aminoácidos? Tu já deve ter percebido nessa videoaula, né? É porque essa molécula possui um grupo amina e um grupo carboxila, que caracteriza os ácidos. Daí o nome aminoácidos. Uou! Uou! Agora perceba o seguinte também. Ligado ao carbono alfa, nós temos um hidrogênio aqui, ó, um átomo de hidrogênio. E ligado a esse carbono alfa, nós temos um R, que representa o radical do aminoácido. É esse grupamento R radical que vai fazer com que um aminoácido seja diferente de outro. Esse grupamento R é variável de aminoácido para aminoácido. Então, o que difere um aminoácido de outro é esse grupo R. Existem 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos seres vivos. 20 tipos, melhor falando, de aminoácidos que vão constituir as proteínas de todos os seres vivos. Mas eu vou mostrar para vocês nessa aula que a diversidade de proteínas ela é gigantesca. Dentro do corpo de um único ser vivo podem existir milhares de proteínas. Mas como é que 20 aminoácidos vão formar milhares de proteínas? Relaxa que eu já vou te mostrar. Mas antes disso, bora falar aqui da classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos são classificados em dois grupos: aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que o ser vivo produz. Os aminoácidos naturais também são chamados de dispensáveis. São aqueles que o ser vivo produz no corpo dele. Já os aminoácidos essenciais são aqueles que o ser vivo não produz, mas que o ser vivo necessita para a fabricação de suas proteínas. Os aminoácidos essenciais, eles também são chamados de indispensáveis. O corpo, ele não pode dispensar os aminoácidos essenciais, ele precisa deles para formar as suas próprias proteínas. Aí, Leandro, mas como é que os seres vivos vão conseguir esses aminoácidos essenciais? Adivinha por onde? Por meio da alimentação. Alimentos ricos em proteína fornecem aminoácidos essenciais, como, por exemplo, a carne. Bom, uma notinha aqui para você ficar espertinho. Essa classificação de aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais varia de espécie para espécie. Ou seja, os aminoácidos que são naturais para uma espécie podem ser essenciais para outra. Então é variável essa classificação. Ainda vale ressaltar que essa classificação ela é feita para animais principalmente. Para plantas, ela não vale, porque as plantas elas conseguem produzir todos os aminoácidos de que elas necessitam. Porque as plantas são seres autotróficos. Não sabe o que são seres autotróficos? Assiste a minha videoaula de ecologia, Introdução à Ecologia, onde eu falo esses conceitos básicos. Eu vou deixar aqui em cima no card para ti, vai lá dar uma assistida e fica manjador desse processo. Vamos lá! Você precisa conhecer o que é uma ligação peptídica. Aí, professor, já vem tu com a química. Ei, calma, calma. A ligação peptídica nada mais é do que a ligação que une dois aminoácidos. O que é uma proteína? Não é um conjunto de aminoácidos? Sim. Os aminoácidos de uma proteína, eles são unidos entre si por meio de uma ligação química chamada peptídica. Como é que ela ocorre? É o que eu vou te mostrar aqui nessa videoaula. Bem, aqui nós temos um aminoácido. Aí, Leandro, como tu sabe? Percebe? Nós temos aqui o grupo amina, NH2, ligado ao carbono central, que é o carbono alfa.
nós temos o grupo carboxila C-O-OH ligado ao carbono alfa, temos o átomo de hidrogênio e temos aqui um radical, que nesse caso aqui é um hidrogênio, caracterizando esse aminoácido como o aminoácido glicina. Aqui do outro lado nós temos outro aminoácido. Perceba aí que esse outro aminoácido também tem grupo amina, grupo carboxila, tem o hidrogênio ligado ao carbono alfa e tem aqui ó, o radical que nesse caso é o CH3. Esse radical caracteriza esse aminoácido como alanina, é uma alanina. Bom, o que eu quero mostrar para você é como a glicina aqui, que é um aminoácido, vai se unir à alanina, que é outro aminoácido. Na verdade, eu quero mostrar para você como é que os aminoácidos fazem a união entre si para formar a proteína. Bom, sempre os aminoácidos vão se ligar da seguinte forma. O grupamento carboxila de um aminoácido, ele vai acabar perdendo aqui uma hidroxila, que é o OH. E o grupamento amina de outro aminoácido vai acabar perdendo um hidrogênio aqui, ó, representado por H. Então, ó, o grupamento carboxila de um aminoácido perde uma hidroxila e o grupamento amina de outro aminoácido perde um hidrogênio. Essa hidroxila que vai ser perdida vai se unir com esse hidrogênio que vai ser perdido por outro aminoácido. E aí, quando você tiver a hidroxila se unindo com o hidrogênio, adivinha o que vai ser produzido, ó, H, um H aqui, com outro H daqui, H2, com mais um oxigênio, H2O, uma molécula de água. Aí vai acontecer desse carbono aqui, ó, do grupo carboxila ficar com uma valência livre. E esse nitrogênio do grupo amina do outro aminoácido também ficar com uma valência livre. Aí esse carbono vai se unir a esse nitrogênio, formando aqui entre eles a famosa ligação peptídica. Então perceba que sempre que ocorre a união entre dois aminoácidos, é formada a ligação peptídica entre o carbono do grupamento carboxila de um aminoácido com o nitrogênio do grupamento amina de outro aminoácido. Perceba também que quando ocorre a formação da ligação peptídica, ocorre a liberação de uma molécula de água. Bom, é assim que os aminoácidos vão se unindo para formar as proteínas que são macromoléculas. Agora, olha que bacana. Se uma proteína, por exemplo, ela tiver 1000 aminoácidos, quantas ligações peptídicas essa proteína terá? Ela terá 999 ligações peptídicas. Ai, Leandro, por quê? Porque quando te derem um número de aminoácidos da proteína, para te saber o número de ligações peptídicas, tu pega o número de aminoácidos e subtrai 1. Bom, o número de ligações peptídicas dessa proteína, então, de 1000 aminoácidos, é 999. E se te perguntarem quantas moléculas de água foram liberadas na formação dessa proteína? 999 moléculas de água. Porque para cada ligação peptídica formada, é liberada uma molécula de água. Você entendeu? Agora vamos aqui, ó. Bem aqui eu coloquei para você os fatores que diferem uma proteína de outra. Ainda há pouco eu falei que 20 tipos de aminoácidos constituem as proteínas de todos os seres vivos. E a diversidade das proteínas eu falei que ela é gigantesca. O que é que faz então 20 aminoácidos serem capazes de originar tantas proteínas? Bom, uma proteína difere de outra, primeiro, pelo número de aminoácidos que ela vai ter. Por exemplo, uma proteína pode ter 100 aminoácidos, outra pode ter 200. Além disso, uma proteína difere de outra por meio dos tipos de aminoácidos que uma proteína vai ter. Por exemplo, uma proteína pode ter 10 dos 20 tipos de aminoácidos que existem. Outra proteína, ela pode ter 20 dos 20 tipos de aminoácidos que existem. Por fim, uma proteína difere para outra por meio da sequência de aminoácidos que elas vão apresentar. A sequência em que os aminoácidos estarão na proteína.
Por exemplo, duas proteínas podem ter o mesmo número de aminoácidos, dos mesmos tipos, nas mesmas proporções. Só que elas podem diferenciar entre si por meio da sequência em que os aminoácidos estão unidos. Olha como é bacana a biologia! Olha como é uma viagem total! Agora, notinha para você. As moléculas resultantes da união de aminoácidos são genericamente chamadas de peptídeos. Então aqui, por exemplo, eu uni dois aminoácidos, formei um peptídeo, que é essa molécula maior. No caso aqui eu formei um dipeptídeo, porque é formado por dois aminoácidos. As proteínas, gente, elas são sempre polipeptídeos, ou seja, moléculas formadas pela união de vários aminoácidos. Então, se você vê aí no Enem ou em outros vestibulares a palavra polipeptídeo, é uma proteína, provavelmente, que o enunciado de uma questão está se referindo. Bom, um ponto que é bacana que você entenda é a estrutura das proteínas também. As proteínas, elas apresentam estágios de organização. Estágios de organização. As proteínas apresentam, no máximo, 4 estágios de organização. O primeiro estágio de organização de uma proteína é chamado de estrutura primária. Aí, professor, o que é essa estrutura primária? É uma estrutura linear. Quando você está estudando uma proteína e está estudando a sequência de aminoácidos dessa proteína, a sequência linear de aminoácidos dessa proteína, você está estudando a estrutura primária dela. Bom, mas as proteínas, elas geralmente, na verdade, elas sempre vão organizar-se em uma estrutura secundária, que na maioria dos casos é uma estrutura chamada de helicoidal. O que é a estrutura secundária de uma proteína? A estrutura secundária de uma proteína é quando a estrutura primária, que é uma estrutura linear formada pela sequência de aminoácidos, ela se dobra na forma de uma hélice. Aí é por isso que a gente vai chamar essa estrutura secundária de helicoidal. Então ela é originada da estrutura primária. Nós temos também a estrutura terciária das proteínas. Como que é a estrutura terciária de uma proteína? É uma estrutura conhecida como estrutura globular. A estrutura terciária, ela é originada da estrutura secundária. Quando a estrutura secundária, que tem forma de hélice, que é helicoidal, ela se dobra todinha, tá? Ela origina a estrutura terciária, que é uma estrutura globular. Ela é originada a partir do dobramento da estrutura secundária. E algumas proteínas ainda podem apresentar estrutura quaternária, não são todas, mas algumas. O que seria a estrutura quaternária? Ela também é uma estrutura globular, mas o que caracteriza ela é que a proteína numa estrutura quaternária, ela é formada por várias cadeias polipeptídicas, por várias estruturas terciárias. Por exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína que está presente dentro das hemácias, que são células sanguíneas nossas, ela é uma proteína que tem estrutura quaternária, ou seja, uma estrutura que é formada pela união de várias cadeias polipeptídicas, uma estrutura que é formada pela união de várias cadeias de proteínas com estrutura terciária. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Então, estrutura quaternária globular, formada por várias cadeias polipeptídicas. Hemoglobina é um exemplo. Na hemoglobina, nós encontramos 4 cadeias polipeptídicas formando a estrutura quaternária dela. Vamos seguir forte. Bom, aqui nós temos as funções das proteínas. As proteínas executam uma série de funções nos seres vivos. Eu coloquei aqui para vocês as principais. As proteínas podem ter função estrutural, nutritiva, enzimática, hormonal ou protetora. Quando uma proteína ela tem função estrutural é porque ela forma alguma estrutura em um ser vivo. Por exemplo, colágeno é um tipo de proteína que existe no nosso corpo, que está presente em várias estruturas do nosso corpo.
Mas se nós encontramos também o colágeno na pele, é uma proteína encontrada na pele. Não só na pele, em outras partes. Mas vamos colocar aqui pele como exemplo. É uma proteína estrutural. As proteínas também podem ter função nutritiva. Por exemplo, a caseína é uma proteína com função nutritiva. É uma proteína que é encontrada no leite. Aí, professor, o que seria essa função nutritiva? A proteína tem função nutritiva quando ela fornece aminoácidos essenciais para nós. Então, quando você toma leite, você obtém a caseína. E a caseína, ela vai fornecer aminoácidos essenciais para você. Por isso que a gente fala que ela tem função nutritiva. As proteínas também podem ter função enzimática. Nesse caso, elas vão funcionar como enzimas. Aí, professor, o que é uma enzima? Uma enzima, ela nada mais é do que uma proteína especial que acelera uma reação química em um ser vivo. Um exemplo de proteína com função enzimática é a lactase, que é uma enzima que ela possibilita a degradação da lactose lá no intestino delgado do ser humano. Na nossa aula de carboidratos, eu falei para você sobre a intolerância à lactose e falei que as pessoas que apresentam esse problema, elas não possuem a enzima lactase lá no intestino delgado e que por isso a lactose, quando chega no intestino delgado das pessoas, a lactose, que é um disacarídeo, ela não é degradada em glicose e galactose. E aí essa lactose passa lá para o intestino grosso da pessoa, encontra bactérias lá e essas bactérias começam a fazer fermentação, gerando na pessoa o problema da intolerância à lactose. Então, pessoas que têm intolerância à lactose, elas não têm essa enzima lactase que possibilita a degradação da lactose. Além disso, as proteínas podem ter função hormonal, como por exemplo a insulina, que é um hormônio, é uma proteína que regula a taxa de glicose no sangue. Por fim, as proteínas podem ter função protetora, que é dada pelos anticorpos. Anticorpos nada mais são do que proteínas que protegem o corpo contra patógenos, ou seja, contra seres causadores de doenças. No Enem, anticorpos caem com muita frequência e geralmente lá aparece a palavra assim, imunoglobulinas. Imunoglobulinas é a mesma coisa do que anticorpos. Fechadinho isso? Então são as principais funções das proteínas. É claro que nós não vamos detalhar muito esses exemplos que eu dei aqui de cada função das proteínas, porque nós vamos estudar isso ao longo dos outros conteúdos de biologia. Por exemplo, nós vamos estudar a insulina lá em sistema endócrino, anticorpos em sistema imunológico. Então, nós veremos isso posteriormente com detalhes em outros conteúdos da nossa querida biologia. Vamos conversar um pouco mais sobre as enzimas, que são consideradas biocatalisadores. Aí, professor, o que são isso? Biocatalisadores. Lá na química você aprende que um catalisador, ele nada mais é do que uma substância química que acelera a ocorrência de uma reação. É isso que é uma enzima. É um biocatalisador. É biocatalisador porque é uma molécula que está sendo encontrada em seres vivos que acelera reações químicas. Bom, as enzimas, elas têm algumas propriedades. Duas propriedades que valem a pena eu comentar com vocês, que é especificidade de substratos e dependência de temperatura e pH. Ai, professor, o que é isso? Bom, gente, as enzimas, elas aceleram a reação química de alguma substância. Elas aceleram as reações químicas. Mas existe uma enzima para cada tipo de substância química que precisa reagir quimicamente. Vai existir uma enzima que vai acelerar uma enzima para acelerar cada tipo de processo químico que vai ocorrer nos seres vivos. As enzimas, elas têm especificidade de substrato. O que é o substrato? O substrato, ele é o alvo da enzima. O substrato é a substância
que vai reagir quimicamente a partir do estímulo enzimático. Para você entender isso, bora falar aqui um pouquinho sobre os modelos de funcionamento das enzimas. Bora falar desse modelo aqui chamado de chave-fechadura, que é um modelo que é antigo, mas que explica legal como é que funciona essa questão da especificidade de substratos. Bom, bem aqui nós temos a lactose, que é aquele disacarídeo, que é formado pela união de uma glicose com uma galactose. Daqui a lactose e o disacarídeo. A lactose, lá no intestino delgado humano, ela precisa ser quebrada em glicose e galactose. Para que ela possa ser quebrada, tem que ter uma enzima chamada de lactase, que vai atuar sobre a lactose, que é um substrato. Aí, Leandro, o que é essa lactose? É o substrato, é a substância que vai reagir quimicamente a partir do estímulo enzimático, que no caso aqui é a partir do estímulo da lactase, que é a enzima. Perceba que a lactose ela tem um formato específico. E a enzima lactase também tem um formato específico. O que ocorre é que a lactose ela tem um formato que permite o encaixe dela na enzima lactase. Quando essa lactose se encaixa na enzima, como se uma chave se encaixasse na sua fechadura, ocorre aqui um encaixe perfeito, segundo o modelo chave-fechadura, que é o modelo mais antigo. E após ocorrer esse encaixe da enzima com o substrato, que no caso é a lactose, o substrato ele vai conseguir reagir quimicamente mais rapidamente. E aí, a lactase vai permitir que a lactose, que é o substrato, seja degradada em glicose e galactose. E aí é liberado da enzima os produtos da degradação da lactose. Agora perceba que a enzima, ao longo do processo, ela não se alterou. Só quem se alterou foi o substrato. Perceba, a lactose virou glicose e galactose, mas a enzima se manteve intacta. É uma característica dos catalisadores. A enzima ela não é modificada quando ela acelera uma reação química. No caso, ela só acelerou a quebra da lactose em glicose e galactose. Esse é o modelo chave-fechadura, que fala que a enzima tem um formato específico que permite o encaixe de um único substrato a ela. Então a chave, que é o substrato, tem que se encaixar na fechadura, que é a enzima. Por isso que as enzimas têm especificidade de substrato, são específicas a determinados substratos. A lactase consegue atuar sobre a lactose, mas ela não consegue atuar sobre outras moléculas, como por exemplo a maltose. Por quê? Porque a maltose já vai ter um formato que não vai permitir o encaixe dela na enzima lactase. Isso que é a especificidade de substratos. Mas olha que bacana. Esse modelo que eu te falei é o chave-fechadura, que é antigo, mas atualmente tem um modelo mais correto para explicar o funcionamento de uma enzima, que é o modelo do encaixe induzido. Aí, professor, como que é isso? Bom, foi descoberto recentemente que as enzimas, elas não necessariamente têm um formato perfeito que permite o encaixe do substrato perfeito nelas. Na verdade, as enzimas elas têm um formato delas de boa lá, que não é um formato perfeito que permite o encaixe perfeito do substrato. E segundo o modelo do encaixe induzido, ocorre o seguinte: quando o substrato ele está se aproximando da enzima, a enzima ela vai sofrendo algumas mudanças na sua conformação, permitindo o encaixe do substrato. Ou seja, segundo o modelo do encaixe induzido, inicialmente a enzima não tem um formato perfeito para o encaixe do substrato. Ela só vai adquirindo formato para o encaixe do substrato conforme o substrato vai se aproximando dela e interagindo com ela. É esse que é o modelo do encaixe induzido. É o modelo mais atual que, hora ou outra, aparece em vestibulares. As enzimas também têm como propriedades dependência de temperatura e de pH. Cada enzima trabalha em uma temperatura ótima e cada enzima trabalha também em um pH ótimo.
Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês um gráfico que mostra a relação entre temperatura e velocidade da reação enzimática. Vamos lá, a temperatura está sendo representada no eixo X, a velocidade da reação sendo representada no eixo Y. Perceba que a linha aqui, ó, ela está indicando para a gente, essa linha em rosa, está indicando para a gente a atividade enzimática. Perceba que em baixas temperaturas a atividade enzimática também é baixa. Mas conforme você aumenta a temperatura, a velocidade enzimática ela também vai aumentando. Mas conforme você aumenta a temperatura, a velocidade enzimática ela aumenta até um determinado ponto, que é esse ponto aqui chamado de temperatura ótima, que é o máximo, é a velocidade máxima da ocorrência da reação. Se a temperatura ela for aumentada além dessa temperatura ótima, a atividade enzimática diminui. E Leandro, mas por quê? Leandro, mas por quê? Porque se aumentar a temperatura além da temperatura ótima, vai ocorrer na enzima um processo chamado de desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? Bom, a enzima é uma proteína. Quando uma proteína ela é submetida a uma temperatura muito elevada, a proteína perde a forma dela e perde também a função dela. E aí ela não consegue mais fazer o seu trabalho corretamente. No caso da enzima, quando ela sofre desnaturação proteica, ela perde forma e função e aí ela não consegue mais acelerar a reação química que ela acelerava. Por isso que quando tu passa de uma temperatura ótima, a velocidade da reação dá uma diminuída. Bom, além disso, as enzimas elas têm dependência de pH. Cada enzima trabalha em um pH ideal. Por exemplo, na nossa boca é liberado juntamente com a saliva uma enzima chamada amilase salivar. Essa enzima trabalha em pH 7, que é o pH ótimo dela. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, onde nós temos no eixo X o pH e no eixo Y a atividade enzimática, nós percebemos que essa curva em vermelho aqui, ó, que está mostrando uma máxima atividade enzimática em pH 7, pode representar a enzima chamada de amilase salivar, que está presente na saliva. Agora, por exemplo, no estômago existe uma enzima chamada de pepsina. Essa enzima chamada de pepsina, ela trabalha em pH ótimo 2, é onde ela vai ter atividade máxima. Então, para a pepsina, o pH ótimo vai ser um pH ácido, que é 2. Aí você pode perceber que essa curva em azul claro, ela pode representar a curva da pepsina. Bom, existem enzimas no nosso intestino delgado, que elas gostam de trabalhar em pH básico, pH acima de 7. Como, por exemplo, a enzima conhecida como lactase, que atua sobre a lactose. E aí, a gente pode ter, por exemplo, essa curva aqui representada em roxo, representando a atividade dessa enzima, que trabalha em pH ótimo acima de 7. Então, cada enzima vai ter um pH ótimo de atuação. Você conseguiu entender isso? Sim ou não? Vale a pena ressaltar que a desnaturação proteica ela pode ocorrer por aumento de temperatura excessivo, pode ocorrer também por mudança de pH, uma mudança brusca, pode ocorrer por conta da mudança de concentração de sais no ambiente, pode ocorrer por vários fatores, mas geralmente o que cai é relacionado com temperatura. Uma pergunta, você sabia que a febre ela é boa para o corpo quando a pessoa está doente? Sim ou não? Bom, ela é boa, porque quando a pessoa está com febre, a temperatura do corpo dela aumenta. E ao aumentar essa temperatura, a atividade das enzimas do corpo e a atividade das proteínas do corpo também vai ser mais rápida. Por quê? Porque com o aumento de temperatura, a atividade enzimática e a atividade das proteínas também vai ser acelerada, também vai aumentar. Só que até um certo ponto. A febre ela é boa até um certo ponto. Quando ela chega em 40 graus, começa a se tornar perigosa. Por quê? Porque se ela passar muito de 40 graus, ela pode gerar desnaturação proteica.
nas proteínas do corpo e nas enzimas. Pode causar desnaturação proteica. E aí o corpo entra em colapso fisiológico. Mas até um certo ponto, é boa a febre, porque como aumenta a atividade das proteínas e das enzimas, lembra lá, anticorpos são o quê? São proteínas. E a produção de anticorpos depende de outras proteínas. Então, se você aumenta a temperatura corporal, o corpo produz anticorpos mais rápido e os anticorpos trabalham ainda mais rápido. Deu para você entender? Terminamos mais uma videoaula de bioquímica celular, falando nessa videoaula das proteínas. Fique esperto, proteínas caem muito em vestibulares. É um dos grupos de componentes químicos de seres vivos que mais cai. Então pegue, anote tudo a respeito dessa videoaula e qualquer dúvida, deixe essas dúvidas aqui no comentário, que assim que eu ver, eu vou estar respondendo você. Se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de me ajudar também se inscrevendo no canal e apoiando o projeto. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação e divulgar essa videoaula e as outras videoaulas do canal para os seus amigos. Assim, nós todos iremos crescer juntos. Muito obrigado pela presença nessa videoaula, um grande abraço e tchau, tchau!